Com a palavra o líder senador Rogério Marinho. Oi. Agradeço a gentileza de Vossa Excelência, requeiro como líder e também gostaria que Vossa Excelência fosse benevolente, que são dois assuntos, vou me limitar aos 10 Como minutos. fui com os outros oradores. Obrigado, agradeço. Serei com Vossa Excelência. Muito obrigado. Primeiro eu queria falar de um assunto que explodiu nas páginas de todos os jornais e de toda a mídia nas redes sociais nos últimos 8 dias, que é a questão da Previdência Social. Não há crime mais hediondo do que se surrupiar, roubar recursos de idosos fragilizados do ponto de vista econômico e social. Pessoas que muitas vezes não têm sequer a condição, o discernimento necessário para ler um olerite, um contra-cheque. Essas pessoas têm sido ludibriadas, roubadas à luz do dia. Isso é tão escandaloso que eu espero que a CPMI, que está sendo proposta pela eminente senadora Damares, possa ser assinada pelo conjunto dos senadores dessa casa. Não como uma questão partidária, mas como uma questão saneadora da administração pública. E eu quero fazer aqui uma retrospectiva, porque eu tenho visto alguns irem às redes sociais, falarem nos microfones, fazerem narrativas a respeito desse tema, porque fraude no sistema como o sistema previdenciário sempre existiu. Na nossa época, 36 milhões de pessoas recebiam esse benefício. Hoje são mais de 40 milhões de brasileiros. É evidente que é permeável, que é possível que haja fraude. Mas vou lembrar aos senhores que em janeiro de 2019, nós mandamos para o Congresso Nacional uma medida provisória denominada 871. Essa medida provisória foi convertida depois na Lei 13.846, que tratava justamente de coibir fraudes no sistema previdenciário. Nós, por exemplo, proibimos o fim da contribuição sindical na folha de pagamento, que era automática, só no boleto, ou seja, com autorização do sindicalizado. Suspendemos repasse a entidades que estavam abusando dos aposentados. As entidades que foram suspensas na época, a Central Nacional de Aposentados e Pensionistas, CENTRAP, Associação Beneficente de Auxílio Mútuo ao Servidor Público, ANBASP, Associação Nacional de Aposentados e Pensionistas da Previdência, ANAPS, e Associação Brasileira de Aposentados e Pensionistas de Idosos, ASBAP. E por que eu estou lendo aqui? Porque eram 800 mil membros dessas associações. E na época, por favor, preste atenção a esse dado. No governo Bolsonaro, de 19 a 20, 24.275 reclamações de que havia alguma coisa errada, cheirando mal no processo. Nós não ficamos inertes, não, alguma coisa errada, cheirando mal no processo. Nós não ficamos inertes, não. Nós suspendemos essas entidades e devolvemos 57 milhões em repasses que foram devolvidos aos beneficiários prejudicados. Fizemos um pente fino que cancelou 261 mil beneficiários. E durante 2 anos consecutivos, 19 e 20, nós tivemos uma queda de mais de 17% dessas consignações fantasmas, de associações fantasmas, ligadas à esquerda, a partidos que fazem parte deste governo. O relatório anual da CGU aponta que em 2021 foram 536 milhões descontados. Isso começou a crescer em 2022. O que foi que houve em 2022? Olha, pasme o que houve em 22. Um MP que era 1106 sobre crédito consignado, O deputado Wilson da FETAEG, Federação do Trabalhador da Agricultura do Estado de Minas, vinculado da CONTAG, propõe emenda para afrouxar o mecanismo que nós colocamos no MP antifraude, que determinava prova de vida, que determinava anualidade, que já havia sido inclusive dilatada por ocasião da conversão da lei em 2019, de 1 ano para 3 anos. Olha o dado, 24.275 reclamações nos 2 primeiros anos. Com Lula, de 23 a 24, 459.885 reclamações. Saiu de 24.275 para o governo de Lula para 459.885 reclamação. O aposentado brasileiro está sendo roubado na cara dura. Nós precisamos abrir essa CPMI para apurar as responsabilidades.
Em 2022, se retira essa obrigatoriedade. E olha que surpresa, na conversão da MP, na discussão da MP, 19 emendas de senadores e deputados bem intencionados, senador Lucas Barreto, que disseram o seguinte nas suas emendas: não, vamos deixar essa prova de vida para 60 meses. Vamos acabar com essa prova de vida. Para que prova de vida? A gente vai lá, pega o consignado do aposentado sem ele saber e fica por isso mesmo. 19 emendas de parlamentares do PT, do Partido dos Trabalhadores, 19 emendas. Todas na mesma linha, de afrouxar os mecanismos de controle para evitar o roubo da Previdência. Senador, o senhor me dá a parte depois? Agora. Pode falar, senador. Não, eu ainda vou falar mais a respeito, pode falar. Eu também queria pedir uma parte, senador. Pera lá, não, só um minuto, pera lá. Um minuto, senador Petecão. Líder Rogério Carvalho, líder Eduardo Girão. A presidência não vai conceder a parte, porque todos os outros oradores usaram da tribuna, e eu vou aguardar a conclusão do líder Rogério Marinho. Mas, Vossa Excelência está lá escrito. Eu concedo a parte ao líder, ao eminente líder. Bom, então não vai ter Se debate. Vossa Excelência conceder a parte, vai no mesmo período da manifestação de Vossa Excelência. Não vão acrescer nem um minuto. Vossa Excelência não quer o debate, lamento, mas vamos lá. Então, essa situação é uma situação tão grave, que nós temos que nos lembrar que isso não pode ficar impune. E nós estamos vendo aí, agora, que a coisa está escalando. Todo dia tem uma notícia diferente, tem uma malversação. Você puxou uma pena, veio uma galinha inteira. E nós não podemos achar que isso é normal. Porque você roubar merenda de criança é execrável. E roubar velhos, idosos, que estão desguarnecidos e são absolutamente vulneráveis, é pior ainda. A explosão que ocorreu, nós estamos falando aqui de em torno de 700 bilhões no último ano, mas uma média de 500 e poucos bilhões, foi para 2 bilhões 870 milhões. E as notícias são as piores possíveis. Aviso da CGU, se deixou de lado a própria orientação da assessoria jurídica local, se passou por cima do que o Tribunal de Contas determinou, nenhum dos controles foi obedecido. Eu peço novamente a Vossas Excelências, vamos abrir essa CPMI urgente, para que nós possamos elucidar esse problema de uma vez por todas. E não é que vai acabar a fraude não, porque olha o tamanho desse problema, mas pelo menos nós vamos dar uma satisfação à sociedade e punir os responsáveis, que estão roubando literalmente dos idosos que não têm condição de se defender. Nós estamos agora na discussão, daqui a mais 2 semanas, eu espero que o senador Marcelo Castro coloque em discussão, de um projeto de lei que trata da regulamentação do direito de oposição do trabalhador brasileiro, que não tem direito de se opor, conforme a própria decisão do Supremo Tribunal Federal, no caso das contribuições assistenciais. Existem aqui parlamentares bem intencionados, mas infelizmente equivocados sobre esse tema, porque os trabalhadores estão sendo obrigados a pagar o que não querem, o que não se sentem compelidos a fazer, de forma coercitiva, de forma obrigatória, de forma vexatória, para ficar sustentando aparelhos sindicais que não os representam. Dito isso, senhores, eu quero aqui falar sobre outro tema. Um tema que para mim é muito caro. Quando eu vim a essa casa, a casa de Rui Barbosa, como senador da República, para mim é uma honra imensurável, representando um estado pequeno, mas valoroso, que é o Rio Grande do Norte. Sou professor de História, conheço a história do meu país. Sou um agente público com muito orgulho e acredito que a solução dos nossos problemas está na política e não em conchavos ou com gestos pouco recomendáveis do ponto de vista republicano. O parlamento é a voz do povo brasileiro. Nós temos uma tradição nesse país de mais de 80 anistias que foram concedidas de 1822 para cá, mais de 80. E homens públicos importantes do nosso país tiveram a capacidade e o condão de serem grandes o suficiente, de virarem a página para discutirmos os verdadeiros problemas da nação. Nós estamos vivendo um verdadeiro apagão de liderança nesse país, porque quem ganhou a eleição é incapaz de um gesto. Pelo contrário, são gestos reiterados de perseguição e de ódio,
que dividem o país, fraturam o país e não nos trazem para nós olharmos para os reais problemas que a população enfrenta, que é a grave crise econômica que nós estamos submetidos. E o buraco é bem ali. Aliás, este governo, há 15 dias atrás, apresentou a Lei de Diretrizes Orçamentárias, um atestado de falência do Estado brasileiro. Culpa do descalabro, do descompromisso e da falta de cuidado com as finanças públicas que esse governo tem. Porque não tem projeto de poder, tem projeto de perpetuação do poder. E custe o que custar, inclusive a economia brasileira e a vida dos mais pobres que eles dizem defender e, na verdade, sacrificam em nome de um projeto político. Assistimos, e quero dizer com muito pesar, várias declarações públicas daqueles que deveriam prezar a Constituição e a inércia do Judiciário. E a última do próprio presidente do Supremo Tribunal Federal, que vai a um veículo de comunicação pré-julgar uma ação que está sendo julgada. Emitir a sua opinião sobre uma ação que está sendo julgada pelo Supremo Tribunal Federal. Isso é inconcebível. Isso coloca em risco a nossa democracia. Ou nós vamos achar que está certo os juízes emitirem opinião antes do julgamento final, pré-julgando o caso, e dizendo que é imperdoável o que aconteceu no 8 de janeiro. Ministro Barroso, imperdoável é Vossa Excelência dizer que venceu ou derrotou o bolsonarismo como ministro do Supremo Tribunal Federal. Imperdoável é Vossa Excelência dizer perdeu o Mané, um transeunte numa rua de Nova York, sendo ministro do Supremo Tribunal Federal. Imperdoável é a Justiça não fazer o seu papel e tentar tutelar o Congresso Nacional, conforme dizem, não eu, a imprensa nacional, dizendo que uma prerrogativa do Congresso, que é justamente votar uma anistia, não pode acontecer porque não querem os deuses do Olimpo, os recivilizadores da nação, que querem tutelar o que há de mais sagrado na democracia, que é a representação popular do Senado da República e da Câmara dos Deputados. Aqueles que são contra, que coloquem a sua digital e votem contra e assumam o seu gesto. Mas querer barrigar, procrastinar, tergiversar, fazer de conta que essa não é uma pauta importante para reconciliar esse país, isso não cola. E eu conclamo os senhores senadores, independente de ideologia política ou de lado que quer que seja, vamos respeitar o parlamento. Vamos ser grandes, porque é isso que espera de nós a nação brasileira. Não é ficarmos quedados, inertes, emudecidos, sem coragem de colocar a nossa voz, com medo de que seremos perseguidos, de que seremos, de alguma forma, calados. Se nós, o parlamento brasileiro, não tivermos a possibilidade de, dessa tribuna, dizermos o que queremos ou o que representamos, de acordo com a nossa Constituição, nós somos um parlamento de reféns, nós somos um teatro de derviches, de pessoas que, na verdade, não têm a envergadura para representar a população brasileira. Não estou aqui querendo tutelar, nem estou querendo aqui direcionar o voto de quem quer que seja. Que todos tenhamos a condição de exercer o nosso papel de forma altaneira, de cabeça erguida. Quem quiser votar anistia, que vote, quem não quiser, que vote contrário e diga por que vai votar contrário. Mas não calar o parlamento. Isso é contra a democracia, isso coloca em risco a nossa democracia e o nosso Estado de Direito. Basta de intervenção de um poder sobre o outro, como se nós fôssemos um desequilíbrio permanente. Isso faz mal à nação brasileira, isso faz mal à democracia, isso faz mal à sociedade. Basta dessa subalternidade. Nós temos que ter a coragem de ser livres.